colocar para gravar, que para variar eu sempre esqueço de colocar para gravar, começando agora. Então, já vimos aqui dos sintomas obstrutivos, sintomas irritativos, já vimos aqui que a coriza pode ter rinorreia purulenta ou não. Aliás, isso é bem importante também. Se você perguntar para o paciente com rinite alérgica mesmo, que tem muita coriza, você perguntar para ele, você tem catarro no nariz? Ele fala que tem. Porque principalmente na hora de acordar, o nariz costuma estar muito congestionado, a limpeza dele acaba sendo mais purulenta, e depois acaba virando aquela coriza hialina. Mas se você perguntar, tem catarro? Ele fala que tem. Aí na sua cabeça catarro é sinusite, né? Não necessariamente. Então tem que tomar cuidado com isso também. Então, prurido, falei para vocês que é importante o ocular para diferenciar o alérgico do não alérgico. E espirros não tem tanto essa diferenciação, vamos dizer assim, entre os dois. Alguns autores gostam de colocar também junto dos sintomas a hiposmia. Hiposmia é relativamente frequente em rinite alérgica. Ela é bastante frequente naquelas sinusites eosinofílicas e ela é pouco frequente nas não eosinofílicas. Então, aquela mais de adulto, mulher adulta, lá em torno dos seus 50, 60 anos, obesa, aquele mesmo esquema da colicistopatia crônica calculosa, acaba não tendo tanta hiposmia. Agora, na rinocinusite eosinofílica e na alergia, acaba tendo mais. Depois, uma das tardes, eu vou parar para a gente falar um pouco de hiposmia mesmo, que hoje em dia está na moda, né, por causa do Covid. Então, a gente para depois para ver isso daí. Então, de sintomas, basicamente é isso que a gente precisa lembrar. Mas aí se falar, bom, eu vou fazer a diferenciação só por sintoma? Não, não vai. Na verdade, deixa eu ver, o Harrison tá aí, Harrison? Oi, chefe. E aí, tudo bem, meu querido? Você fez uma aula muito boa outro dia lá, então, qual que é o X aí da questão para você diferenciar se um mecanismo é alérgico ou se é não alérgico? A gente acaba usando o RAST ou Tá indo bem. o prick test. Como é que é? O que esses exames veem? Eles vão ver se existe reação do organismo àquele determinado alérgeno, né? Nos casos que é específico. Esse é o prick test. Agora o RAST, ele já vai ver direto a molécula, né? Qual molécula que ele vê? Sim. Você lembra? Quem ali reside aí pode ajudar? Jajuboc tá aí. Luísa. Qual que é a molécula-chave da IgE, né, chefe? alergia? IgE? IgE, isso mesmo. Então a molécula-chave que a gente tem na alergia, o que vai diferenciar o alérgico do não alérgico é a IgE. Então é uma inflamação IgE mediada. Eita, sumiu. É uma inflamação IgE mediada. Isso é importante até lembrar que não é eosinofílico, né? Lembra que a gente tem doenças eosinofílicas não alérgicas, até a própria rena, né? Rinite eosinofílica não alérgica. Então, o fato de ter eosinofilia não quer dizer obrigatoriamente que tem alergia. É que, às vezes, antigamente se usava muito isso confuso, porque era muito comum, né? O IgE acaba traindo eosinófilo também. Mas o contrário não é verdadeiro. O fato de ter eosinófilo não quer dizer que tem necessariamente IgE, tá? Então, basicamente, o que vai diferenciar em termos moleculares se é alérgico ou não alérgico é a IgE. Então, tanto que a definição mesmo do ARIA, o ARIA vocês já ouviram falar, né? O ARIA é um guideline super famoso de rinite alérgica e de asma, né? Que é o Allergic Rhinitis Impact on Asthma. Então, é o impacto da rinite alérgica em cima da asma. E ele, um dos primeiros lá é de 2001, já tiveram algumas atualizações, se eu não me engano, teve em 2008 e teve em 2015 ou 2014, alguma coisa assim. E ele coloca que a rinite alérgica, a gente tem que colocar, são 3 pontos principais que vocês precisam lembrar. Então, primeiro, rinite alérgica é uma desordem sintomática. Por que isso é importante, desordem sintomática? Porque a gente só vai considerar que o cara é rinítico mesmo se ele tem sintoma de rinite. Não é fazendo um prick test, já que vocês comentaram aí do prick test ou do RAST,
Então, não é o fato de fazer um exame positivo de alergia que vai dizer que ele é rinítico. Não, ele só vai ser rinítico se ele tem sintoma no nariz. E aí sim, essa desordem sintomática, ela precisa ser mediada por IgE, né, para ser alergia, e tem que ser após exposição. Isso é uma coisa que a gente nunca pergunta. Deixa eu até colocar. Isso é definição para rinite alérgica, tá? Agora estamos falando das alérgicas mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente nunca pergunta, né, para o paciente. Oh, você percebeu o que causa a sua rinite? A gente esquece muitas vezes de perguntar isso. É importante a gente perguntar para o nosso paciente o que está causando essa rinite nele. Eu brinco que você fazer o diagnóstico da rinite é quase que terapia você tentar achar qual que é a causa que está dando um chabu aí na cabeça da pessoa. Rinite é a mesma coisa, você vai ter que ir conversando, porque o paciente não sabe o que são as causas prováveis da rinite. Então você tem que perguntar, vou dar alguns exemplos, né, da exposição. Quando o cara fala assim, olha, eu estou há 3 meses com o nariz entupido, coçando, espirrando. Aí você pergunta, e há 3 meses, aconteceu alguma coisa? Você mudou de casa há 3 meses? Você mudou de trabalho? Começou a ter reforma na sua casa? Começou a ter reforma no seu escritório? Fez alguma coisa que mudou o ambiente? Ganhou um cachorro? Trouxe um gato? Algo do tipo? Então, isso é uma coisa que vocês precisam perguntar. O paciente não sabe o que causa. Então, perguntem tudo isso para vocês tentarem ver uma relação com exposição. Claro que naquele caso que ele fala, olha, eu pego a roupa de lã e começo a espirrar, isso é muito fácil de definir. Mas isso não é a regra, tá? A regra dos pacientes com rinite é que eles não sabem o que é o mecanismo de causa e efeito, então você precisa ir perguntando para tentar descobrir o que está indo atrás disso. Então, pelo área, vocês vão chamar de rinite alérgica nessa situação. Quando você tem sintomas de rinite, que são os sintomas que eu mostrei para vocês, quando você tem algum tipo de confirmação da inflamação mediada por IgE, e quando a história dele é relacionada a uma exposição. Então, tem uma causa e efeito com alguma coisa. Tá? E, basicamente, isso que está acontecendo no alérgico acontece em todos nós. É que no alérgico ele tem uma resposta exagerada. Então, todo mundo vai produzir um pouco de IgE, vai ter alguma reação, algum ácaro, alguma coisa aí da vida. A questão é que a gente vai ter uma resposta normal. E o cara que é rinítico, ele vai ter uma resposta exagerada a uma coisa que era para ser normal, tá? Então, essa aqui é a coisa aí da história. O que você está comendo aí, Jonas? Salada, professor. Deu uma engordadinha. Falou. Aí tem aquela história do mecanismo que o otorrino geralmente nunca gosta de ver, mas é importante a gente entender, ainda mais vocês são residentes ainda para a prova, isso vocês precisam pelo menos ter uma noção. Então, assim, basicamente, você vai ter no mecanismo alérgico uma fase de sensibilização, uma fase de resposta rápida, né, de resposta imediata, e uma fase de resposta tardia. Muito bom. A sensibilização seria aquela primeira história lá, que quando é criancinha, então você vai ter um antígeno qualquer aqui. Esse é o antígeno. Esse antígeno vai ser fagocitado por uma célula apresentadora de antígeno, certo? Essa célula apresentadora de antígeno vai pegar, então, um pedaço desse antígeno e vai apresentar. Então, antígeno. Ele vai pegar um pedacinho desse antígeno e vai apresentar para o linfócito. Vai apresentar dessa forma, assim, ó. E aí tem aquelas frescurinhas que vocês precisam lembrar, que o antígeno é apresentado por uma molécula chamada MHC do tipo 2. Vocês lembram para que serve o MHC do tipo 1? Alguém lembra disso aí? É para o CD8. Sim, mas ele tem principal função para detectar self e não self. É para saber o que é do corpo e o que não é do corpo. E o MHC tipo 2 ele já entra mais nessa questão da apresentação de antígenos.
E ele apresenta, o MHC do tipo 2, ele vai apresentar o antígeno para um outro receptor, que chama receptor de célula B ou célula T, né? Receptor B ou T, dependendo de qual linfócito ele tá atuando. E aí esse linfócito vai ser ativado e vai começar a produzir aquela série de interleucinas. E se ele for um linfócito B, ele vai produzir os anticorpos, né? E se ele for um linfócito T, ele vai produzir mais células. Ficou meio estranho aqui, né? Dá para entender? Então, esse mecanismo, umas coisas que vocês vão saber desse mecanismo inicial. Então, primeiro, todo mundo tem isso, não é só quem é alérgico. A diferença é que a resposta acaba sendo exagerada no cara que é alérgico. Essa que é a grande diferença. Segundo ponto, esse linfócito aqui, ó, que vocês estão vendo, é aquela coisa lá das células de memória, isso que vai virar célula de memória depois. A gente já tem, cada linfócito desse, ele tem um tipo de receptor de célula B ou T. Tá? Então, a gente tem bilhões aí de células aí de linfócitos, então eles têm, como o mecanismo genético dessa parte de imunologia, ele não muda a molécula inteira, mas ele tem um tipo de splicing, um tipo de quebra, que ele vai trocando pedacinhos, então ele só muda a ordem. E aí só de mudar uma ordem dos pedaços, vira um receptor diferente, então consegue detectar uma molécula diferente. Outra coisa que a gente acaba desenhando essa chave fechadura, mas ela não é uma ligação molecular exata, né? É uma ligação por conformação terciária e quaternária. Então, na verdade, o que acontece é que tem que entrar algum antígeno que consiga se ligar mais ou menos no espaço que o receptor do linfócito T dá. Então, não é uma coisa, às vezes, não é tão específico. De qualquer maneira, a gente tem, então, um pool de linfócitos no nosso corpo, desde que a gente nasce, isso já é geneticamente determinado. E o que acontece quando você tem uma sensibilização é que aí, em vez de ter, sei lá, vou chutar números só, em vez de ter 100 células lá daquele tipo, vai ter 1 milhão de células esperando agora, depois que você sensibilizou. Então, isso que acontece na primeira sensibilização. Ele vai ativar esse linfócito aqui, e aí você vai começar a ter uma produção desses linfócitos para formar o linfócito, a reserva, né? Fazer a memória desse paciente. E aí, tudo bem. Então, deixa eu só apagar aqui para ficar um pouco menos estranho. Aí, depois que você tem essa fase de sensibilização, na próxima vez que esse organismo, esse indivíduo entrar em contato com esse mesmo antígeno, aí esse antígeno já vai encontrar um corpo preparado. Por isso que vai ter a resposta imediata. Certo? Então, a gente precisou ter primeiro uma sensibilização prévia, aí tendo a sensibilização prévia, agora ele já vai ter uma resposta mais rápida, e porque nessa resposta agora a gente vai ter um mastócito atuando. Esse mastócito ele vai estar impregnado das... Ups. Sumiu meu... O que aconteceu aqui no... Apagou meu laptop aqui. Só um minutinho. Aí vocês estão vendo? Tá igual. Poxa, minha tela apagou aqui. Só um minutinho. Bom, enquanto eu vou reiniciando aqui, deixa eu ir falando essas partes que estão faltando. Então, na segunda parte, a gente vai acabar tendo uma resposta pelo mastócito que acaba sendo mais rápida, porque ele já vai estar repleto de anticorpo, já vai ter mais aquela célula, esse linfócito T, ele vai ser ativado mais rapidamente também, para formar mais célula, então acaba mudando um monte de coisinhas. E... Nossa, vou ter que desligar aqui. E eu posso ter também uma resposta tardia, e aí essa resposta tardia ela é mediada por eosinófilo, aí é um pouquinho diferente. Porque aí começa a entrar essa parte de inflamação mesmo, propriamente dito. E
eu queria só desenhar para vocês entenderem. Essa parte do mastócito, ele é tipicamente dependente de histamina. Por isso que a gente usa os antihistamínicos. Enquanto que a segunda parte, que é a tardia, é dependente de eosinófilo. E aí, nessa parte que acaba entrando o corticoide. Então, por isso que vocês acabam vendo que os dois principais tipos de medicamentos são os antihistamínicos e os corticosteroides tópicos, porque a gente vai atuar nessas duas fases aí da resposta inflamatória da alergia. Agora saiu da tela, né? Saiu. Se alguém quiser comentar alguma coisa por enquanto, eu estou ligando aqui no computador de novo, me desculpe. Beleza, consegui voltar a minha aula aqui. Agora só preciso voltar o zoom desse computador aqui para... Aí, voltou. Desculpa. Aliás, a senha da aula aqui é meu aniversário. Eu aceito comida quando chegar perto do aniversário. Muito bem, vamos lá. Então, aqui, ó, o mastócito, ele vai dar a resposta imediata e ele é tipicamente dependente de histamina. E em alguns, não são todos os pacientes, tá? Até por isso que a gente acaba tendo aquela diferenciação de rinites intermitentes e persistentes. Em alguns pacientes, ele pode ter uma resposta tardia, que é dependente de eosinófilo. Aqui a tardia. Que às vezes nem depende necessariamente do antígeno, tá? Porque ele é secundário, então não é que o antígeno vai estimular o eosinófilo. O eosinófilo acaba sendo estimulado secundariamente pelo mastócito, e aí nessa fase, que a gente acaba tendo mais leucotrieno, aí entram as duas drogas anti-inflamatórias que a gente tem para rinite, né? Que é corticoide tópico e antileucotrieno, tá? Então essa é uma fase mais rápida, que essa primeira aqui é uma fase rápida de histamina, e a segunda fase aqui é mais lenta, mediada por leucotrieno e eosinófilo, por isso que a gente tem que usar droga anti-inflamatória. Conseguiram entender até aqui? Tudo bem? Essa parte do resumido? Aqui, bom, vocês já sabem, quem quiser parar aí perguntando, fiquem à vontade, tá? Aí só para uma última coisa aí também é mais de teoria, quando você está ainda nessa parte do linfócito que está sendo estimulado, a gente chama isso aqui de TH0, porque é aquele linfócito imaturo, que ele ainda vai ser estimulado para ir dar uma resposta TH1 ou TH2. Então, no caso aqui da alergia, como geralmente é mediado por IL-4, acaba sendo uma resposta TH2. Tá? Então, isso é bem comum. Acho que a gente já, na rinologia, já tem se falado bastante, né, de TH1, TH2, vocês já estão habituados até a ouvir isso daí. Muito bom. Bom, por que a gente... Então, esse é o mecanismo. Ups. Vamos falar um pouquinho agora de importância. Luísa. Tá por aí, filha? Ó, deixa eu só responder a Natália. Nesse caso, é interessante fazer um tempo longo de histamínico ou não. Na verdade, isso depende, Natália.
as duas modalidades terapêuticas são possíveis. Isso eu vou falar também mais para frente, quando a gente começar a falar de tratamento. Depende muito do tipo de rinite, na verdade. Se você considerar que é uma rinite persistente, que é essa que vai para essa fase tardia, aí sim valeria a pena fazer tratamento prolongado. Habitualmente, o corticoide, o antileucotrieno e as drogas anti-inflamatórias teriam até um papel um pouco mais interessante em quadros mais inflamatórios. Mas o antihistamínico é considerado de primeira linha também para você fazer tratamento mais prolongado. Eu vou mostrar isso depois. O antileucotrieno ele é meio controverso. O americano mesmo acha que não vale a pena para nada, tudo. Então, depende muito de quadro a quadro. Isso a gente... Mas é bom mesmo, eu quero que vocês façam essa correlação entre os nossos mecanismos aqui e o que a gente vai falando de diagnóstico para depois tentar levar para tratamento também, tá? Vamos lá, vamos continuar. Qual que é a importância da rinite? A importância da rinite, na verdade, são duas. A primeira é porque ela é muito comum, é muito prevalente. Então, rinite, a gente sabe que tem algumas coisas que vocês precisam saber para a prova. Primeiro que a prevalência está aumentando. Então, tem um estudo super famoso que vocês... Deixa eu escrever de novo o que está horrível. Tem um estudo super famoso, prevalência. Tem um estudo super famoso chamado ISAC, que inclusive o Brasil participou, mais de várias cidades do Brasil participaram. E nesse estudo ISAC, ele teve duas fases, com diferença de alguns anos entre as duas fases. E aí o que se mostrou nesse estudo é que está aumentando a prevalência do diagnóstico de rinite. Então, tem algumas coisas para isso, né? A gente não sabe bem por quê, mas está aumentando. Uma das principais teorias para esse aumento, e provavelmente vai piorar depois dessa pandemia, né? É a teoria da higiene. Alguém aí sabe explicar a teoria da higiene? Alguém já ouviu falar? Próxima reunião que eu fizer com vocês, eu vou fazer todo mundo ficar com o vídeo aberto, viu? Senão parece que eu estou falando para a parede. Chefe, em relação aos antígenos que você é exposto Isso mesmo. nos primeiros anos de vida, né, também. E a teoria da higiene fala que você é exposto muito ou pouco, Caminha? Então, na verdade, se você é muito exposto, aí você... Como se tivesse uma dessensibilização, não sei bem a palavra exata. Isso, perfeito. Isso A mesmo. resposta Quando muda, você... vai pro TH1. Isso mesmo, perfeito. Então, o que a teoria da higiene fala é que tudo depende da exposição antigênica nos primeiros anos de vida. Se você tem uma exposição alta, você vai estimular sua resposta TH1. Se você tem uma estimulação baixa, você vai acabar estimulando sua resposta TH2. E o que acontece na atualidade é que a gente cria filhos em redomas, então a criança não encosta no chão, não põe a mão na boca, não põe a mão em nada, não toma lambida do cachorro, não toma nada disso. Então o que acontece é que a estimulação é baixa, e aí as crianças acabam ficando alérgicas. Essa que é a teoria da higiene. Tem uma segunda teoria também, que é associada da higiene, que é das parasitoses, né? Como teve uma mudança de rural para urbano, a gente acabou tendo uma diminuição das parasitoses, e aí com isso acabou piorando também essa resposta aí, acabou não tendo... isso ainda também dentro da teoria da higiene, mas aí a gente acaba piorando o padrão de resposta TH2 também. Então, aparentemente, e também tem a própria questão da poluição, né, da mudança urbana, que a gente acaba tendo também mundos mais poluídos que acabam piorando a nossa estimulação antigênica. Então, primeiro ponto que vocês têm que saber é que a prevalência está claramente aumentando. Eu não lembro bem números, mas acho que eram uns 20%, agora eu estou na dúvida. Variava acho que entre 20% e 25%, viu, se eu não me engano, a prevalência da rinite. Estados Unidos, que tem bastante número, deixa eu pegar um apoio aqui para mim. Estados Unidos, que tem bastante número, a rinite é acho, 5 doenças crônicas mais comuns da população deles. Então, é uma coisa a ser considerada mesmo, é uma coisa que vocês têm que levar em consideração em relação à prevalência. Tá? Acho que em criança talvez seja até mais comum do que asma, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. E
O que a gente nunca levava muito em consideração, mas a rinite também tem um impacto, certo? Então, a gente passou de uma fase de medicina aí que é muito mais uma medicina de... A gente passou de uma fase que é muito mais uma medicina de salvar vidas, né? Do que de qualidade de vida, para uma agora que a gente leva mais em consideração a qualidade de vida. Então, a qualidade de vida acaba tendo uma repercussão aqui a gente acaba tendo uma repercussão em cima da nossa vida que a rinite ele pode causar isso. Então, a rinite pode ter impacto caindo aqui, no trabalho, na escola e no lazer. E no sono também. Então, trabalho, escola, lazer e sono. São as coisas que a gente tem a ver nisso daí. Aliás, deixa eu só voltar uma coisinha, que agora que eu lembrei que a Natália tinha perguntado do tratamento prolongado, só para voltar aqui no mecanismo, eu vou entrar um pouco mais em detalhes daqui a pouco sobre isso, sobre os tipos da rinite, mas geralmente quando a rinite chega aqui nessa fase tardia, ela pode ter uma coisa que chama inflamação... Puta, apagou de novo meu negócio aqui. Desgraça. Mas ela pode chegar numa coisa que chama inflamação crônica persistente. E aí, nesses casos de inflamação crônica persistente, aí realmente eu precisaria de ter um tratamento mais prolongado sim, viu, Natália? Cara, não sei o que está acontecendo no meu notebook. Desligar de novo, desculpe. E aí, só para vocês entenderem isso em relação, enquanto eu vou ligando aqui, em relação ao impacto. Antigamente, a gente só considerava o impacto dos sintomas mesmo em si. Então, a rinite era ruim quando espirrava muito, ou coçava muito o nariz, né, ou dava muito impacto em relação a essa parte dos sintomas. Agora, não mais. Agora, a gente considera o impacto dos sintomas no dia a dia do paciente. Então, às vezes, a rinite nem o cara não espirra até morrer, mas ele não consegue se concentrar no trabalho, de tanto que o nariz incomoda. Ou uma criança que não consegue se concentrar no estudo, porque o nariz está muito ruim. Então, essas são coisas que a gente leva hoje em dia muito mais em consideração até do que o próprio sintoma em si do paciente, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Já consegui abrir aqui, deixa eu entrar de novo aqui na... Alguma dúvida tem, meus queridos? Não, professor. Beleza. Me desculpem aqui só dos contratempos, né? Não sei o que está acontecendo nisso. Deixa eu abrir um quadro branco. Apareceu aí? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Muito bom. Então, voltando aqui rapidinho, só impacto, a gente leva isso agora mais em consideração até do que propriamente só os sintomas, tá? E aí é por isso que não é para utilizar, por exemplo, antistamínico de primeira geração, porque o antistamínico de primeira geração dá muito sono, e se a gente agora está preocupado se a rinite causa sono na criança, não convém a gente usar um Ixizine, por exemplo, para controlar a rinite do paciente, entendeu? Então, essa que é a questão em relação ao impacto. E aí, de novo, Estados Unidos acaba tendo mais coisa de número, tudo em relação a isso. A gente não tem no Brasil, mas eles estimam que o país perde bilhões por causa de rinite. Então, não é uma coisa tão besta. Se você pensar que é muito prevalente, o cara começa a passar mal, não dorme direito, aí falta no trabalho no dia seguinte, isso daí acaba tendo um impacto econômico grande. Então, a gente tem que levar isso em consideração.
tá? E aí só... Bom, de importância, acho que era isso que eu tinha para falar. E aí, então, agora sim a gente vai entrar na relação da classificação da nossa rinite. Classificação. O americano, isso daqui é uma coisa que é importante saber, por quê? Por causa das drogas. Por causa do FDA, nenhuma droga é liberada sem ter feito um teste com a classificação americana da doença. Então não adianta usar do área, mas sozinho, porque acaba tendo que usar essa do americano também. Então o americano, basicamente, ele classifica em relação ao tipo de exposição. Então ele chama isso de sazonal, ele chama também de perene e ele chama também de ocupacional. São esses três do americano, tá? E o área, então deixa eu colocar aqui, classificação Estados Unidos e classificação área. O área, ele vai chamar isso daí de intermitente e persistente. Assim, os dois têm prós e contras, tá? Nesse daqui eu prefiro do europeu. Geralmente nas coisas aí das diretrizes de sinusite eu prefiro mais o americano do que o europeu, mas nesse caso da rinite, eu acho que o europeu ele é mais... ele tem uma ideia um pouco melhor. Por quê? Você fala, mas sazonal não é intermitente e perene não é persistente? Não necessariamente, tá? Isso é uma coisa importante. É que o americano, ele coloca que o sazonal está ligado, não é só o tempo sazonal, mas ele está ligado a alérgenos sazonais, tá? Então essa que é a diferença. Enquanto que o perene, ele está ligado a alérgenos perenes. Então o que é um alérgeno sazonal? É o pólen, por exemplo, tá? E o que é um alérgeno perene? É o ácaro, né? Basicamente, então, o sazonal está ligado a alérgenos que eles chamam de outdoor, né? Alérgeno de fora de casa. Enquanto que o perene está ligado a alérgenos indoors. Tá ligado a coisa aqui de dentro da sua casa. Tá? E o ocupacional, obviamente, está relacionado ao trabalho. Então, apesar de parecer a mesma coisa, eles não são a mesma coisa, tá bom? O sazonal, então... ele tem eu posso ter, só para vocês entenderem, eu posso ter uma rinite alérgica sazonal persistente, por incrível que pareça, tá? Então, às vezes o cara é alérgico ao pólen, mas ele é tão alérgico ao pólen que ele não se restringe à fase da polinização, ele fica alérgico o ano todo. Então, apesar de ser sazonal, pelo mecanismo fisiopatogênico, ele tem sintomas no ano todo. Eu posso também ter um perene intermitente, por incrível que pareça. Então, ele é um alérgico a coisa indoor, alérgico, por exemplo, ao pólen, ao ácaro, só que ele tem uma alergia tão fraquinha que é só de vez em quando, só quando a casa está mais suja ou quando está mais úmido que ele acaba tendo mais alergia, tá? Agora, quando a gente fala, deixa eu só colocar esse do área mais para cima, quando a gente fala aqui do área, intermitente e persistente, aí isso vocês precisam saber dos critérios, né, do tempo de critérios. Então, geralmente ele é intermitente se ele durar até 4 dias por semana, tá? E ele também é considerado intermitente se ele durar menos do que 4 semanas. E aí você vai considerar persistente, isso é ou, tá? Ou 4 dias por semana, ou menos do que 4 semanas seguidas. E persistente, ao contrário, é mais do que 4 dias por semana e mais do que 4 semanas seguidas. Certo? Então, o área já é uma questão, não importa qual alérgeno você está lidando. Ele só quer saber se está durando muito tempo ou está durando pouco tempo. Aí você vai perguntar, qual é melhor? Vou te falar que eu tenho dúvida, viu? Eu prefiro o europeu porque ele é mais fácil. Mas o americano, esse do sazonal e perene, ele vai entrar exatamente nisso daqui, ó. No mecanismo lá da resposta imediata e da resposta tardia, tá? Por isso que são mecanismos distintos, às vezes, por isso que para eles o tratamento, quando eles vão liberar uma droga, eles liberam, ó, tal droga serve para rinite alérgica sazonal.
tal droga serve para rinite alérgica perene. E aí, além disso, ainda tem a idade, né? Tal droga serve para criança, não serve para adulto. Ou o contrário, tal droga serve para adulto, não serve para criança. Tudo bem até aqui, meus queridos? Alguma dúvida aqui em relação à classificação da nossa rinite? Posso fazer uma dentro, Makoto? Pode, claro, deve. Para ficar mais fácil para decorar o intermitente e o persistente, quando eu dou aula lá para o 4º ano, eu falo que é mais da metade da semana. Porque daí você lembra que, é porque 4 dias da semana, 4 semanas confunde. Então, mais do que metade da semana e mais do que um mês, o cara é persistente. Decora assim, Perfeito. aí fica fácil de lembrar. Muito bom, obrigado. E aí o área coloca além do bem colocado, eu sempre fico com dúvida. Agora dá mais fácil de gravar. O área também coloca em relação à gravidade da doença. Então ele coloca como leve ou moderada grave. Você fala, por que não leve, moderada e grave? Porque nos estudos que eles fizeram não conseguia ter uma discriminação tão grande entre moderado e grave. Então, aqui é mais fácil. Eu até chamo de leve ou grave, né? Ou incomoda ou não incomoda. Então, basicamente, leve não incomoda. E moderada grave incomoda. Aí você fala, incomoda o quê? Incomoda lá aquelas coisas que eu falei aqui, ó. Trabalho, escola, lazer e sono. Se você tem, e os sintomas. Então, se algum desses 5 incomodar, essa rinite é considerada grave. Se nenhum dos 5 incomodar, essa rinite é leve. Ou seja, para vocês que já estão atendendo aí nas residências, qual que é o tipo de rinite que a gente mais pega? Qual que é a combinação que geralmente vem procurar o otorrino? Persistente, moderada grave. Moderada grave, persistente. Isso mesmo. Então são as duas coisas, tá? A Milena falou aqui do moderada grave e a Eriquinha eu vi que ela falou com o microfone fechado. Isso daí deu para perceber. Então, o que a gente acaba pegando mais, meus queridos, é isso daqui. É o cara que está aqui e está aqui. Lembrando que isso pode cruzar, tá? Eu posso ter um intermitente moderado grave e eu posso ter um persistente leve. Então, eu tenho, na prática, eu tenho 4 tipos, então, de rinite pelo área, né? Eu tenho o intermitente leve, eu tenho o intermitente moderado grave, eu tenho o persistente leve e o persistente moderado grave. Entenderam isso aí? Isso daí é importante também saber, porque depois, mais para frente, a gente vai usar isso para tratamento. A gente vai fazer o tratamento a depender dessa classificação, tá? Muito bom. Deixa eu fechar aqui um pouquinho para abrir mais espaço. Vamos colocar para cá. E agora, como que a gente vai fazer, então, o diagnóstico desse cidadão? Diagnóstico. Muito bem. O Regison, você tinha falado do prick test, certo? Você tinha falado de prick test ou RAST. Antes de a gente começar a falar do diagnóstico, a gente usa geralmente prick test e RAST, não em todos, que sempre nunca é errado em medicina, mas você acha que a gente vai usar os exames na maior parte das vezes ou na menor parte das vezes? Você está me escutando aí, Regison? Alô, alô? Milena, você que respondeu a última aí, acho que o Regison não está ouvindo. Você acha que na maioria das vezes a gente vai usar o RAST ou o prick test? Ou na maioria das vezes a gente não vai usar no dia a dia? O que você acha? A gente não vai usar, eu acho. Isso, na maioria das vezes. Até se a gente for fazer um pouco mais de sacanagem, eu posso te falar que depende, viu, Milena? Mas na maioria das vezes a gente não vai usar os outros testes. Eu falo depende porque depende se você vai depender do tratamento que você vai instituir. Isso eu vou chegar mais para frente para falar disso daí. Mas basicamente é o que a Milena falou mesmo. O diagnóstico não depende dessas coisas, então o diagnóstico geralmente é clínico. Isso é uma coisa que a gente tem que guardar sempre. Mas se eu não fizer o RAST, eu consigo ter certeza que é alérgico? Não.
Certeza a gente vai ter. Mas eu posso falar um outro lado também. Mesmo fazendo RAST, você não vai ter certeza que ele é alérgico. Por quê? Lembra que a gente falou da definição? Ó, deixa eu voltar aqui na definição. A definição é uma desordem sintomática e já é mediada depois de uma exposição. E se o cara tiver, sei lá, ele fala que tem alergia quando ele entra em contato com roupa de lã. Aí ele fez o exame lá, o RAST dele veio positivo para pólen. Será que é isso que é a causa da alergia dele? Não dá para a gente saber com 100% de certeza, vocês entenderam? É por isso que não é necessário fazer o teste comprobatório para todos os casos. Porque, no final das contas, às vezes você pode vir com um teste positivo que não tem nada a ver com a sua história. Lembra disso, o fato de ser positivo no teste alérgico não quer dizer necessariamente que ele tem rinite alérgica. Tá? Então, na prática, o diagnóstico é clínico, sem ter que fazer exame. Nesse diagnóstico clínico, você vai considerar, obviamente, seus sintomas, certo? Tem que ter sintoma parecido com rinite. Esse sintoma, ele tem que ser relacionado à exposição. Então, o clássico é ele falar, olha, eu começo a espirrar quando entro em contato com tal coisa, ou quando entro em tal ambiente, ou quando faço tal tipo de coisa. Então, é um sintoma relacionado à exposição. Geralmente, você vai considerar um histórico familiar. Isso é uma coisa importante de perguntar, e, de novo, a gente nunca pergunta, né, quando a gente está com paciente de rinite. Então, lembra de perguntar sempre se ele tem, se o pai é alérgico, se a mãe é alérgica. Isso já começa a falar mais a favor de alergia mesmo, tá? Então, aqui deixa eu colocar o diagnóstico da rinite alérgica, tá? E, claramente, a gente vai ter que usar o exame físico também a nosso favor. Eu não acredito que apagou de novo meu notebook. Estou falando de novo até ele ligar novamente, me desculpe. Então, 3 coisas, né? Sintoma depois de exposição, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é histórico, tanto familiar, eu esqueci até do pessoal, né? Porque geralmente o cara que tem alergia, rinite alérgica, ele não costuma ter só rinite alérgica, ele pode ter asma junto, ele pode ter dermatite atópica, ele pode ter um monte de coisas associadas, tá? Então, sintomas, primeira coisa, com exposição, histórico familiar, histórico pessoal, e o exame físico relevante para esse tipo de problema, tá? Bom, a gente tem bastante alérgeno do que aqui no Brasil, vocês têm ideia? Alguém sabe? Qual que é o alérgeno mais comum pra gente? Ácaro. Ácaro. O mais comum é ácaro. No Brasil a gente tem bastante também relacionado a barata, tá? Então barata, só ligar aqui de novo aqui o zoom. Barata é bastante relacionado. Pólen, sabe que pólen no Brasil não é uma coisa tão relevante, né? A gente acaba tendo mais coisa de pólen em lugar que tem clima mais bem estabelecido, tipo no sul, né? Que você acaba tendo as 4 estações mais bem estabelecidas. De bicho a gente tem bastante. Aí uma curiosidade, não sei porque cargas d'água, mas cachorro não é o mais alergênico, né? O mais alergênico é hamster. Então, não dê um hamster para quem tem alergia. E o que mais? Deixa eu voltar aqui, estou abrindo aqui de novo. E ocupacional, lembrar que no histórico do ocupacional, geralmente você tem uma relação muito estreita com férias, com final de semana. Então, de novo, você tem que perguntar essas coisas. O paciente não vai se tocar que no final de semana ele está espirrando menos. É você que tem que perguntar para ele, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui no Zoom. Professor, Seu aí, na tela? professor, é o Garcia aqui. Bom, queria tirar Fala, uma dúvida. Garcia. Você falou Claro. para mim agora, você falou agora em relação à questão ocupacional,
que os pacientes eles vão referir na história que começam a apresentar os sintomas em períodos de férias ou É o quando estão de contrário, é o férias. contrário. Ah, tá. É o Nas contrário. férias melhora. Nas Entendi. Tá férias e bom. no final de semana os sintomas melhoram. Ah, tá. Essa era a minha dúvida. É que o que pode acontecer, por isso que tem que conversar bem, que às vezes quando o paciente começa lá, segunda-feira ele tá bem, aí começa a ficar ruim, 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 aí ele piora muito na sexta, e aí às vezes no final de semana ele ainda tá naquele período que ele vai começar a melhorar, então pode até, se você não conseguir conversar, tirar isso bem dele, ele não consegue estabelecer essa relação de causa e efeito, né, essa relação temporal com o trabalho. Férias é mais fácil, porque geralmente quando o cara sai de férias, aí ele melhora bastante. E tem Tá bom, alguma cara? profissão, É mais ou menos o que acontece com disfonia funcional, né? Quando o cara usa muito, aí no final de semana melhora. Tem alguma profissão em especial? Eu pensei em algo, trabalhador com, sei lá, lida com solvente, coisas assim, mais inalatórias mesmo. Mas tem alguma profissão diferente, assim, que seja Sim, muito geralmente comum? a gente vê isso mais em indústria têxtil. É o mais comum. Mas pode ter também indústria química. É que na indústria química, às vezes, eles têm mais proteção do que na têxtil. Então, essas N95 que a gente usa, teoricamente, esses trabalhadores deveriam usar sempre nesses locais. E a outra coisa também, Garcia, é que às vezes não é uma relação direta com o produto que ele está trabalhando, mas sim com o prédio, que é aquela síndrome do prédio doente. Tá? Às vezes o cara trabalha em escritório, mas no escritório dele tem um ar-condicionado central que nunca é feito limpeza, higienização, então tem fungo em tudo quanto é lugar do ar, e aí o cara fica doente só pelo fato de ter ido para o trabalho. Entendi? Ah, valeu, obrigado, Ah, professor. então, imagina, então a ocupacional não necessariamente é por produto químico mesmo, ou alguma coisa da indústria específica, tá bom? E você sabe que uma coisa que foi interessante dessa quarentena, Garcia, é que a gente achou que isso ia melhorar, né? Na verdade, rinite piorou na quarentena. Porque no trabalho não costuma ter cobertor, não costuma ter um monte de roupa. Apesar dos pesares, a higiene do ponto de vista de alérgenos é melhor no trabalho do que dentro de casa. Então as pessoas estão piorando da rinite aqui dentro de casa por causa de estar perto do cobertor, perto de cachorro, essas coisas todas. Eita, E a outra coisa que tem piorado muito é a máscara, né? Usar máscara piora muito o nariz, né? Porque fica com o nariz ressecado, atrapalha bastante. cara. Muito bom. Vamos lá então dos sintomas. Os sintomas que mais vão levar a gente a pensar em alergia mesmo, no caso em rinite alérgica, vou colocar aqui, apesar dele não ser totalmente específico, mas espirro é uma coisa que a gente leva muito em consideração, e coriza. Espirro e coriza, então, é muito não é específico, mas vai fazer você lembrar de alergia. Apesar de que, geralmente, o paciente procura a gente por causa da obstrução nasal. Mas lembrar que a obstrução nasal, ela não é muito específica, né? Desvio de septo pode dar, rinocinusite pode dar, aquelas coisas todas. Lembrar, então, como eu falei no comecinho da aula, em relação ao prurido, principalmente pensar no prurido ocular como alergia, tá? Hiposmia, o paciente costuma ter, mas geralmente hiposmia leve. Se o cara chega como primeira queixa de hiposmia, lembra sempre de sinusite crônica, tá? A principal causa de hiposmia, anosmia crônica é sinusite crônica, polipose, então pensa nelas. Apesar da rinite também pode dar. E se pensar muito em rinorreia purulenta, rinorreia posterior, também não é o típico da rinite alérgica, né? Você já vai pensar mais em sinusite crônica, tá bom? Lembrar que pode dar dor de cabeça também. Olha como são sintomas muito parecidos com a sinusite, né? Pode dar rinorreia, pode dar obstrução nasal, pode dar hiposmia, pode dar dor de cabeça. Então, como critério, às vezes a gente não consegue diferenciar tão bem, tem que tomar um pouquinho de cuidado mesmo, tá? E aí tem um fluxograma que é bastante interessante, que o Área coloca, que é... Deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça. Peraí. Que é o seguinte, o primeiro que ele coloca é espirro e coriza, se eu não me engano. Vou botar mais para cá, senão não vai caber.
a primeira coisa que ele coloca é espirros e coriza. Então, porque o Aria fala que espirro e coriza é uma coisa muito sugestiva. Então, se o cara não tiver espirro e coriza, é pouco provável que seja uma rinite alérgica, tá? Então, esse é o primeiro critério que vocês devem considerar. Sim e não. Então, se não, você já vai pensar que pouco provável. Pouco provável de ser rinite alérgica. Tá bom? Então, se for por sim, aí você já começa a pensar, opa, talvez esse cara seja alérgico sim. Se junto desse sim você colocar obstrução nasal e colocar aquela sazonalidade, que é comum da alergia, sazonalidade, aí você já vai falar, pô, esse cara deve ser muito alérgico mesmo. E aí, se você colocar ainda sintoma ocular, por isso que eu estou forçando tanto no sintoma ocular, para vocês lembrarem, aí ele coloca como muito, 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 muito provável de ser alérgico. Tá? Então, claro, isso não é 100%, mas só para vocês terem na cabeça, porque é muito comum o otorrino pega o cara com o nariz entupido só e fala é uma rinite alérgica. Pode ser, pode até ser, mas não tem que ser sua primeira causa, tá? Então, às vezes o cara só com o nariz entupido pode ser mesmo do desvio de septo, ser alguma outra coisa, mas, até tumor, mas não tão frequente de rinite alérgica, tá bom? Então lembra disso. Espirro e coriza que são sintomas mais fidedignos. E aí, quando a gente volta lá para o diagnóstico, então isso falamos em sintomas, acabei de falar de sintomas, agora vamos falar do exame. A principal coisa que o otorrino pensa é hipertrofia de conchas inferiores, certo? O otorrino, quando a gente fala de rinite, o cara já vai fazer rinoscopia, mas na verdade a gente tem uma série de outros sinais que são muito mais sugestivos de rinite alérgica do que o edema de concha, tá? Alguém lembra algum aí? Tem o edema das pálpebras, né, com cianose periorbitária. Boa. Pode ter as linhas de Danny Morgan. Boa. Rosto alongado. Isso, faces de respirador oral, né? Isso, eversão do lábio inferior, lábio superior mais menor, né? Mais fino. Quem te deu essa aula, Garça? Tá indo bem mesmo. Muito bom. Eu tô ligando a porcaria aqui do meu laptop. Estigmas de respiradores orais, né? Pelo menos é o que lembro. Sim. Para rinite alérgica, Garça, acho que os principais são os oculares. Então, a criança geralmente tem olheira, tá? E aí, se você olhar bem de pertinho, depois eu vou ver se eu acho uma foto para mostrar, a gente tem as linhas de Danny Morgan, que parece pregas, assim, parece ruga embaixo dos olhos, bem nessa parte medial aqui, geralmente, tá? Isso chama linha de Danny Morgan. Isso é bem sugestivo mesmo de que a... Eu tenho aqui, Makoto, você quer? Ah, pô, mostra aí. Deixa eu pegar um slide aqui. Vai continuar falando, então vou baixar o slide aqui. Tá. Peraí que eu tô abrindo aqui de novo meu computador. O Garça fez escola, então quem foi que deu essa aula para ele no 4º ano fui eu, hein? Tô achando que eu minha aula. É verdade. Topzera, Garça, muito bem. Valeu. E eu dei no 5º. Real, verdade. Aí, só do nariz, o que vocês têm que lembrar são duas coisas, que é aquela prega horizontal, né? Que quando fica tem paciente que é bem nítido, você vê um traço aqui no nariz, porque tá fazendo isso. Ó. Isso aqui é chamado de saudação do alérgico, tá? Então isso é bastante comum de paciente com alergia. Bem rapidinho. Cara, nunca aconteceu isso de ficar apagando esse meu notebook. Não sei o que está acontecendo. Acho que eu estou forçando muito. Acharam a foto aí? Posso continuar? Achei, é uma Makoto. Então peraí que eu vou tirar. Respirador oral. Mostra aí o Danny Morgan para eles, pô. Vocês são foda. Sinal do rolê alternativo. E a saudação do alérgico é Danny Morgan.
Beleza. Tá todo mundo vendo aí? Sim, professor. Sim, eu tô vendo. Vocês viram aqui, esse Denimore tá bem com olheira, né? Tá escuro esse da tela. E aí, por causa do edema que forma da olheira, ele começa a pele muda de característica e começa a formar essas pregas aí. E aqui a linha no dorso nasal. Boa. Voltou para você, mano. Tá, obrigado. Vamos ver se eu consigo até o final sem isso daqui apagar. Muito bom. Então, olheiras, Denimore, saudação do alérgico e prega horizontal. Muito bom. Bom, então voltando lá para o nosso diagnóstico, lembrar que o diagnóstico é clínico mesmo, né? Basicamente, até coloquei aqui, ó, diagnóstico é clínico. Como a Helena falou, na maioria das vezes a gente vai fazer o diagnóstico só com isso. Mas sim, às vezes eu tenho que pedir algum exame. Então, clínico, diagnóstico é clínico, mas às vezes eu preciso pedir algum exame, tá? Aí sim, quando a gente vai pedir exame, na verdade isso aí é o diagnóstico etiológico. Então, vou colocar aqui, diagnóstico etiológico. Muito bem. O diagnóstico etiológico, basicamente, o que você vai querer fazer é tentar encontrar a IgE específica. Que com a IgE específica aquela substância, você pode dizer que o cara é alérgico ou não é alérgico a determinada coisa aí. Tá? E aí, para você achar essa IgE específica, você tem 3 maneiras. Então, você pode fazer um teste cutâneo, você pode fazer dosagem sérica, e você pode fazer teste de provocação. Perdão. O cutâneo é o que vocês... Não sei se... O cutâneo é o que vocês costumam chamar de prick test, mas não é só o prick test, tá? A gente tem testes intradérmicos, por exemplo, o PPD da tuberculose, lá é um teste intradérmico. Tem outros intradérmicos para fazer para leishmaniose, para um monte de outras coisas. Então, não é só o cutâneo, não é só o prick test, perdão. O sérico a gente chama de RAST, né? Mas, na verdade, então, deixa eu só colocar aqui. Cutâneo mais comum é o prick. Ah, não, essa porra apagou de novo. Estou ficando nervoso aqui com esse meu laptop. Apagou de novo essa porra. Então, o sérico é o RAST, mas o problema é que o RAST, na verdade, o método RAST, a gente não usa mais. A gente usa hoje em dia que chama imunocap, mas todo mundo convencionou chamar o sérico de RAST, tá? Mas na verdade não é mais o RAST. Tanto que quando vocês forem pedir, você até pode pedir RAST para tal coisa, mas basicamente é melhor você pedir como IgE específica, tá? Depois eu vou mostrar, eu tenho gravado como que pede, tudo direitinho, porque tem vários tipos diferentes. E o último é teste de provocação nasal, mas o teste de provocação nasal, estou ligando aqui o notebook de novo, o teste de provocação nasal, ele não é feito no dia a dia, tá? Ele é só para pesquisa, basicamente, tá? O teste de provocação nasal. Muito bem. Agora saiu de novo, só um minutinho. Muito bom. Quando a gente vai falar, então, do teste de... Enquanto eu vou abrindo aqui. Quando a gente fala do teste cutâneo, então, como eu falei, basicamente você tem o prick test, que é o mais simples, ele é mais seguro, inclusive, só que ele é mais fraco. Por quê? Porque ele é muito superficial. Enquanto quando você faz o teste intradérmico mesmo, que você injeta dentro da pele, aí você acaba sendo um teste mais forte. Por outro lado, também ele acaba tendo mais risco, né? Porque você pode ter mais reação anafilática. Lembrar que mesmo no prick test eu posso ter uma reação anafilática. É raro pra caramba de acontecer, mas você pode ter uma reação anafilática.
O que é importante saber do prick test? O prick test é o que tem melhor sensibilidade e especificidade, tá? Mas aí você fala, então ele é muito melhor do que o RAST? Não, ele é um pouquinho só melhor do que o RAST. Então depois a gente vai ver que na prática você vai pedir a depender do que você vai precisar fazer de tratamento para ele. Mas basicamente o que é o mais importante você saber do prick test é que o prick test é fundamental para você fazer vacina. Se você quer tratar o cara com vacina, você vai precisar usar o prick test. Entenderam? Então, na prática, a diferença entre pedir um prick test ou pedir um RAST resume em se você vai precisar usar vacina ou se você não vai fazer vacina, tá? Deixa eu abrir meu zoom aqui de novo. Abriu? Abriu. Beleza. Chegamos aqui. Então, e aí o prick test, uma coisa que é bastante interessante dele é que ele tem um valor preditivo negativo muito bom. Então, quando ele é negativo, você meio que exclui a alergia, sabe? Agora, quando é positivo, é aquela história. O cara até tem alergia a tal substância, mas não necessariamente os sintomas deles é causado por isso daí. Tudo bem até aí? Dúvidas? Professor, mas mesmo assim ele é mais sensível e também mais específico que o RASH. Exatamente, mas eu não tenho de cabeça os números, Milena, mas é tipo assim, um é, sei lá, 70 e pouco, outro é 70 e pouquinho, assim, sabe? É coisa pouca. Entendi. Mas o prick ele é mais sensível, é mais específico que o RAST, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Mas como a diferença é muito pequena, você não precisa, não é o que eu falei, não é todo mundo tem que fazer o prick. Não. Se você, de repente, não trabalha com alergia e não vai fazer vacina, você pode usar o RAST tranquilamente, tá bom? Aí já é específico. Qual que é o grande problema ou a grande vantagem, vamos dizer assim, do sérico é que ele não depende de medicação, tá? Porque o cutâneo, quando você vai fazer um prick test, você precisa parar medicamento, você pode ter reação anafilática. Então, apesar do prick ser melhor, ele também tem mais risco, tá? E às vezes tem paciente que tem doenças graves que eu não posso parar o remédio para fazer o exame. E aí o RAST fica melhor nisso daí, porque ele não vai independer dessa coisa de medicação, entenderam? Então, o que acontece dentro dos otorrinos é que os que não fazem alergia, eles pedem RAST. Por quê? Porque não vai precisar do prick test. E quem trabalha com vacina mesmo, aí ele faz o prick test. Tudo bem? Entenderam bem isso aí? Deixa eu até ver. Não, depois eu vejo. Eu tenho Deixa eu já tentar ver agora. Peraí. Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem pedir. Isso aí tem quando você entra nos laboratórios, eles têm os códigos, tudo direitinho, tá? Para fazer o pedido do RAST. Mas eu vou só mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Estão vendo? Sim. Ó, tá vendo? Ele tem um monte de códigos. Isso daqui é um monte. Isso daqui vocês não precisam nem copiar, porque é tudo padronizado. Se você entrar no laboratório, eles mostram tudo isso daí, cada laboratório, tá? Mas é específica, código D1, é para esse ácaro. Código D201 é para esse outro. E1 é para gato, E5 para cachorro, por aí vai. Então, tem o que se comenta, geralmente, quando você vai pedir o RAST, é para evitar esses quando tem X, é painel. Então, eles são vários alérgenos ao mesmo tempo. Porque daí ele pode ser positivo sem você saber qual deles é o específico, entendeu? Então, quando você está fazendo uma investigação de alergia, é bom você tentar, obviamente,
E aí, qual que você vai pedir? Então, é bom você tentar pedir que ele falou que é alérgico, né? Que ele falou que está causando sintomas. E não fazer um painel para tudo. Isso aqui está tudo, porque daí eu vou selecionando o que eu quero pedir para o meu paciente. Mas a ideia é você não faça um painel para tudo, porque pode vir, a brincadeira é assim, pode vir positivo para pelo de lhama dos Andes, do Chile. E aí, nunca foi para o Chile, nunca teve contato com lhama, não sabe nem como que é um lhama. Então, não é isso que causa alergia dele, entenderam? Então, a ideia é que vocês façam uma coisa direcionada para a história dele, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu quadro branco. Aqui. Muito bem. Voltamos. Então, assim, é daquele jeito que vocês vão pedir o RAST, tá bom? E o teste de provocação, na verdade, a gente não tem muito aqui na prática diária, é mais para pesquisa. É uma das maneiras, o que você, para a prova, a principal coisa que vocês têm que lembrar do teste de provocação é da rinite alérgica local. Vou falar isso em outra semana, tá bom? Rinite alérgica local é o que o nome está falando, é uma rinite alérgica, então o cara tem todo o histórico, todo o comemorativo de rinite alérgica, mas aí quando você faz o teste do prick test ou quando você faz o RAST, ele vem negativo. Então, é uma rinite alérgica que não é sistêmica, é uma rinite alérgica só local no nariz, por isso que chama rinite alérgica local. E aí como que você diagnostica? Você vai colocar o extrato de alguma substância que ele é alérgico dentro do nariz dele, aí ele começa a espirrar, começa a secretar, na secreção vai ter histamina, vai ter mastócito, vai ter um monte de coisa. Tá? Então, rinite alérgica local é isso, é uma rinite alérgica que não está com aquele comemorativo sistêmico. A gente não sabe se isso é uma rinite alérgica no começo ou se é um tipo diferente de rinite alérgica. A gente não sabe dizer ainda qual que é a situação aí. Tá bom? E aí, Ceci? Muito bem. E outra coisa também, o teste de provocação ele também serviria para rinite ocupacional. Né? Você poderia, por exemplo, botar um extrato de alguma coisa que tem lá no trabalho do cara. Se o cara começa a ficar com alergia com esse extrato, você confirma que a rinite alérgica dele é por essa coisa. Entenderam até aí, meus queridos? Então, para finalizar, o que eu quero que vocês gravem aqui? Algumas coisinhas, alguns pontos principais aí da nossa aula. Deixa eu fechar aqui para... O que eu quero que vocês gravem, então, dessa nossa aula? Primeiro, lembrar que rinite tem a ver com IgE, coisa de prova, não tem jeito. Segunda coisa, lembrar que rinite diagnóstico é clínico, tá? É sintoma decorrente de uma exposição, antecedentes, tanto pessoais como familiares, e os sinais característicos da rinite. Com tudo isso, você já pode iniciar um tratamento para rinite alérgica. Quando que você não faria esse tratamento? Quando que você pediria exames? Em algumas situações. Basicamente, é na falha do tratamento, né? Se falhou, vale a pena fazer exame para confirmar que é alergia mesmo. Se você quer fazer vacina, aí não tem jeito, aí tem que pedir. E o ARIA coloca um critério, também isso é mais para prova, mas eu não uso isso como critério para a minha vida, mas eles colocam que se for persistente ou moderada grave, a gente deveria fazer o teste etiológico. Mas aí a gente ia fazer em todos os nossos pacientes, né? Porque todos os pacientes que chegam no consultório de otorrino, eles têm rinite alérgica persistente moderada grave. Tá? Então, do meu ponto de vista, não vale a pena. Então, para mim, como que é o meu fluxo? Eu faço o diagnóstico clínico, começo o tratamento. Se falhar o tratamento, aí eu peço os exames complementares. Ou se tiver alguma situação, isso é muito conversado, tá? Às vezes eu converso com o paciente pergunta, dá para fazer vacina? Eu falo, dá, mas aí eu encaminho com um alergista que mexa mais com essa parte de rinite. Aí sim ele vai ter que fazer o prick test para fazer vacina. Para o otorrino, quando fazer o prick e quando fazer o RAST? Depende se você vai fazer vacina ou não. Se você vai trabalhar com vacina, você precisa fazer um prick. Se você não vai trabalhar com vacina, se você vai só tratar esse paciente, aí você pede o RAST mesmo. Alguns pacientes até pedem para fazer exame. Eu queria saber aqui que eu sou alérgico. Aí você acaba fazendo aí alguns painéis para tentar, para você tentar ver isso direitinho. Tá bom? Dúvidas, meus queridos? Está aberto aí para questões. Eu vou ver só se eu acho aqui no computador um gráfico que eu queria mostrar para vocês. Mas fica à vontade, quem quiser perguntar. Eu não consegui ver o chat, eu não sei se
botou... Não tem pergunta. Aqui. O Thiago colocou suspender medicações 15 dias antes. Isso mesmo. Tem laboratório que fala até mais, viu? Então, é bem complicado. Tem paciente que não consegue ficar sem os exames, sem os remédios para poder fazer um PRIC. Aqui, achei. Só para... Aquele da imunologia é difícil falar só com um desenho à mão. Eu vou só mostrar um gráfico para vocês. No que... Pronto. Estão vendo aí? Sim. Então, ó, aqui a gente já passou da fase da sensibilização, né? Porque, como eu falei, sensibilização é lá quando era criancinha. E aí, o que acontece? Quando o paciente ele entra em contato... Quando o paciente entra em contato com o alérgeno, ele tem uma exposição, ele tem uma reação muito grande da inflamação, basicamente às custas de mastócito, tá? Nessa primeira fase. E aí, ele tem uma resposta rápida, que é de 15 a 30 minutos. E aí, só para lembrar, resposta rápida é mastócito, é histamina. Por isso que o antihistamínico responde rápido também, né? Porque ele está indo numa parte mais rápida, tá? Então, por isso que o antihistamínico você toma em meia hora você já está melhor. A maioria pode melhorar, mas uma metade ainda vai ter uma resposta tardia, ó, que é depois de 6 a 12 horas, sintoma principal obstrução. Então, aqui é o blocker, enquanto que aqui é mais runner. E aqui é basicamente as custas de eosinófilo e leucotrieno, principalmente nessa parte. E aí, o que a Natália tinha perguntado em relação ao uso crônico é porque alguns pacientes, principalmente aqueles persistentes, não intermitente, o paciente que tem rinite persistente, ele acaba tendo isso daqui, ó, inflamação mínima persistente. Então, esse limiar aqui é o limiar de sintoma. Então, pensa o seguinte, se o cara não trata, quando ele melhora os sintomas, ele está muito perto do limiar. Então, qualquer alérgeno pequeno vai fazer ele ter crise de novo. Então, a ideia do tratamento crônico é que essa linha aqui, ó, caia para cá. Então, ele fique com bem mínimo de inflamação. E aí, quando ele fica com alérgeno, ele não vai ter aquela crise forte que nem ele tinha normalmente. Ele vai ter uma crise mais fraca ou talvez nem tenha crise, tá? Então, essa que é a ideia do tratamento de longo prazo. Mas aí, eu vou ser bem sincero, o tratamento de longo prazo, em princípio, é melhor com anti-inflamatório. Apesar de que o antihistamínico também pode ser usado para esses casos, tá bom? Era isso daqui que eu tinha que falar. Dúvidas? Uma dúvida, meus queridos? Eu só tenho no chat. Obrigado. Qual a sua opinião sobre Montelukast? Então, Montelukast é ame ou odeio. Eu, particularmente, não sou dos que amam, mas eu conheço um monte de otorrino que fala super bem. Talvez para criança seja mais fácil de usar o Montelukast do que o corticoide tópico, por incrível que pareça. A gente otorrino, a gente acha que o spray nasal é mais fácil de usar. Vou te falar que tem uma série de pacientes que preferem usar comprimido do que usar spray no nariz, de uso crônico. E lembra que como a gente está lidando com uma coisa que a aderência ao tratamento é importante, né, para a resposta, às vezes vale a pena você perguntar para o paciente se ele prefere tomar um remédio por boca ou se ele prefere usar o remédio do nariz. Aí, a depender disso, você faz o tratamento de longo prazo com antileucotrieno, antihistamínico ou com corticoide tópico. Tá? Mas eu, particularmente, é exceção para mim usar antileucotrieno, tá bom? Qual antihistamínico que você prefere a longo prazo? Eu prefiro não falar muito em nomes em marcas. Eu tenho conflito de interesse com algumas empresas que eu dou bastante aula aí para laboratório, mas só para vocês entenderem. Para longo prazo, vocês têm que escolher antihistamínico que não tenha metabolismo pelo citocromo P450, tá? Basicamente, são fexofenadina, bilastina, cetirizina e levocetirizina. Esses 4 você pode usar com mais segurança por longo prazo. Eu não posso usar os outros tipos de longo prazo? Pode, mas o problema é que se o paciente usar outros remédios que sejam metabolizados pelo fígado, pode dar como se fosse uma toxicidade mesmo, o cara fica mais sonolento, pode ter uma reação exagerada à medicação, tá? Então tomem cuidado com isso, principalmente com o idoso, né, que usa muito remédio. Aí são esses 4 que são mais seguros: fexofenadina, bilastina, cetirizina e levocetirizina, tá bom? Aí vocês escolhem qual vai fazer um efeito melhor para o seu paciente.
põe uma coisinha na cabeça de vocês também em relação à rinite, é que existe uma certa individualidade de resposta, tá? Então, tem paciente que vai super bem com a fexofenadina e não vai bem com a bilastina. Aí o outro vai super bem com a bilastina, não vai bem com a levocetirizina. O outro vai bem com a levocetirizina, não vai bem com a rupatadina. Então, você precisa... Uma pergunta fundamental em consulta de alergia é: qual remédio você vai usar? Qual remédio você já usou? Porque senão você faz uma consulta gigantesca, uma consulta maravilhosa, pergunta um monte de coisa, faz aquele puta fluxo de diagnóstico, aí você fala, então agora eu vou te dar tal remédio. O cara fala, esse remédio eu já usei, foi uma porcaria. Então pergunta para o seu paciente qual ele já usou, como que foi a resposta, para aí você particularizar essa resposta, esse tratamento para esse paciente. Lembra da medicina de precisão. Em rinite, válido. Medicina de precisão leva em consideração se ele vai usar o remédio e se o remédio, para ele, é muito bom, entendeu? Então, não é só uma questão de qualidade da droga. Tem que ser qualidade da droga para aquele paciente específico e se esse paciente específico vai usar esse remédio que você vai trabalhar. A longo prazo seria por quanto tempo? Longo prazo é 2, 3 meses, viu? Para ter efeito anti-inflamatório mesmo. Por isso que, às vezes, o antistamínico, às vezes, não é o ideal para isso, mas você tem que usar 2, 3 meses. Professor. A longo prazo, não. Eu tenho experiência sim, mas se vale a pena, eu acho que não. Primeiro, porque ele é mais fraco do que o antistamínico oral. Segundo, porque ele dá mais sono do que o antistamínico oral. Ele dá mais efeito colateral. Terceiro, porque ele tem menos efeito ocular do que o antistamínico oral. E quarto, aí, isso eu faço de piada, mas quando eu testei as elastinas no meu nariz, cara, até a cerveja ficava amargo, assim, eu não conseguia nem degustar cerveja direito por causa da elastina. Então, para mim, as elastinas não foi muito legal. Claro que é frescura minha, vai ter um monte de paciente que não vai nem ligar pelo gosto amargo da droga. Então, de novo, aquilo que eu falei da medicina de precisão. Para mim, Makoto, como paciente, eu não toleraria usar a elastina por longo prazo. Mas isso é questão de gosto também, tá? Isso é a Cracra que perguntou, né? Então, Cracra, isso Mas, de novo, se você... e aí acho que mais importante ainda em relação à sua pergunta, Cracra, associação... Eu vou achar uma foto aqui que é super importante. Associação do corticoide nasal com a elastina. Na verdade, essa aula não era de tratamento, né? Eu vou falar de tratamento em outro dia. Mas, em princípio, vocês não devem usar de primeira escolha a associação corticoide tópico com antistamínico tópico, que no Brasil era o Dimista, né? Agora saiu do mercado. Por quê? Porque, sei lá, 80% dos pacientes vão melhorar só com corticoide tópico. Então, você está gastando dinheiro à toa do paciente e você está dando mais droga para o paciente. Ele não precisava de tudo isso, entenderam? Então, a ideia de você usar o Dimista, ou no caso, a associação de antistamínico com corticoide tópico, é que você use só na falha do corticoide tópico, tá bom? Tem a aula que eles fizeram uma aula, foi a Vilma e o Fabrício. Eles fizeram, acho que há umas semanas do Dimista. E aí eles fizeram uma comparação, eles usaram, acho que foi o Avamis e o Dimista, parece que a longo prazo, assim, depois de 1 mês, 3 meses, o resultado final é o mesmo. O que eles mostraram foi que no início o resultado é mais rápido com o Dimista, nas 2 primeiras semanas, mas no final iguala. Perfeito, Cracra. Você sabe por que o resultado do Dimista é mais rápido? Eu entendi que era por conta da associação com a elastina. E porque a elastina é antistamínico, né? O antistamínico é mais rápido. Sim. O corticoide tópico ele vai demorar 1 a 2 semanas para chegar no pico de ação. A elastina vai demorar meia hora para chegar no pico de ação. Por isso que Pois é, aí eu até fiquei olhando o preço do Dimista e quanto que era o preço separado. Exatamente. Na metade do preço, se você for comprar os dois separados. Exatamente. Aí é melhor você usar um corticoide tópico de longo prazo e pedir para ele tomar um antistamínico oral por 5 dias. É melhor fazer isso do que você pagar 90, 100 reais na associação só para nas 2 primeiras semanas, entenderam? Então, de novo, não está errado usar, mas assim,
tecnicamente falando, ele não é medicamento, a associação não é medicamento de primeira escolha nos tratamentos, a não ser, aí tem um outro porém, às vezes o paciente já veio com falhas de tratamento. Imagina que um paciente chegou para você e falou, já usei um monte de comprimido de antistamínico, não funcionou, já usei um monte de corticoide tópico, não funcionou. Aí sim, aí você poderia ir para associação antistamínico com corticoide tópico, tá bom? Mas, em princípio, a ideia não é fazer uma associação logo de cara, né? Conta pra gente por que o Dimista foi suspenso do mercado, Makoto. Qual que é a Cara, função? Então, o que o laboratório falou é que foi um problema da válvula. Eles quiseram... Esse negócio de válvulas são péssimos, tá? A válvula do Avamis mesmo eu acho horrorosa. Os pacientes reclamam pra caramba de usar o Avamis por causa que aquela quebra no meio, aí sobra metade do remédio dentro do frasco. Então, isso é um problema grave assim, é um problema grande em relação aos corticoides tópicos. E aí, o que acontece? Parece que deu algum rolo que eles queriam trocar essa válvula, o dispositivo, o aplicador, e eles, segundo o laboratório falou, a Anvisa queria que refizessem os estudos. E aí, leva um tempão, né? O que eu sei de primeira mão de laboratório, mas isso já faz meio ano que eu soube, e ainda não lançou, é que acho que a Sanofi ia trazer o concorrente do Dimista, que é a associação seria o Nasonex, né, seria a mometazona com olopatadina. Eu não sei o nome que vai ser dessa droga, mas tinham me falado que eles tinham falado que iam trazer para o Brasil. Em teoria, a olopatadina é melhor do que a zelastina, só que deve ser mais caro também, né? Legal. Todo no Brasil, né? Que é melhor. Parabéns pela aula aí, fantástica, viu? Imagina. Então, depois eu falo do tratamento. Aqui, ó, só para repetir, para falar rapidamente. A Luciana perguntou 2 coisas. Que dia vai ser a aula do tratamento? Eu não sei. Já vou até botando que semana que vem eu não vou dar aula na terça-feira à tarde, porque terça de manhã a gente vai ter 2 aulas já de rino. Aí, terça-noite eu tenho... Terça-noite que eu acho que vou dar aula em alguma coisa. E quarta-noite eu também vou dar aula em alguma coisa, então eu não vou dessa aula da tarde, tá? Terça-noite não é a mesa redonda lá da bola? Será que então, não sei. Eu tô em alguma coisa na terça-noite, eu tô... Na bola, acho que é quinta-feira agora, que eu tô na de sinusite aguda. E... bom, eu sei, eu vou dar aula em alguma coisa aí, aí então eu não vou dar aula nessa terça, daí pode ser na próxima, talvez, vamos ver. Fexofenadina, qual a dose recomendada diária a longo prazo? É 180 miligramas. Tá? No mundo inteiro, os estudos falam em 180 miligramas. Só que no Brasil, que a fexofenadina veio como 120, acho que por causa de questão de custo também. Mas pode usar 120? Pode, só que é só para você saber, Luciana, que a dose de 180, o efeito é melhor do que a dose de 120. Tá? Então... Outra coisa, esta quinta-feira no Errino Residentes vai ter aula de nasoangiofibroma. Super legal. Então, para lembrar, saber o tema aí, tá bom? Boa, então essa quinta... Ó, geralmente é assim, meus queridos. Quinta sempre tem, porque o Luciano é um cara disciplinado nas coisas. Terça, de vez em quando eu faço, de vez em quando eu não faço. Depende do ritmo que eu tiver aí do dia. Não, mas que terça-feira geralmente tem mais coisa. Tem reunião de manhã. Eu tenho até um intervalo de 2 dias aí para me preparar para a aula de quinta. Você é tudo na mesma leva, é difícil. Não, dá uma cansada, viu? Vou te falar que... e aí, semana que vem, então, vocês estão convidados para a aula da... Eu vou até... Deixa eu ver se eu tenho a fotinha aqui. Que a foto ainda não é oficial, por isso que eu não divulguei para vocês pelo WhatsApp. Mas a gente vai tá com essa combinação aí de pessoas super boa. Estou feliz demais com isso daí que a gente vai fazer. E aí o Luciano também... O Luciano é o International Affairs aqui do... a gente tem um braço que vai chamar o Jonathan do International Affairs. Nossa senhora, depender do Jonathan, a gente tá dureza, viu? Ó, semana que vem, ó, vai ser tudo no mesmo ID. A gente vai começar às 8 da manhã, que vai ser a reunião do departamento, que aí a cada 6 semanas a gente faz, né? Da rinologia. A professora Vilma vai falar sobre o tratamento clínico da sinusite crônica, o que ela faz, o que os guidelines falam e principalmente o que o EPUS novo está falando, né? E depois, aí a reunião vai ser coordenada pelo Luciano, com o professor Benjamin Blair,
Aí o Luciano falou, vou falar de órbita, falar de tumores de órbita, de Covid, eles têm uma experiência gigantesca, até porque eles são juntos, né? O oftalmo e o otorrino lá trabalham próximos, né, Lu? Então, eles conseguem ter esse approach melhor. Tem mais alguma pergunta aí, meus queridos? Eu não tô, quando eu compartilho aqui, eu não consigo ver direito. Parabéns, Makoto. Valeu, falou. Imagina, desculpem só das falhas aí do laptop. Vamos ver se depois eu consigo dar uma regulada aqui melhor. Então é isso. Vamos finalizar então, meus queridos. Até mais. Valeu, Para todo mundo. Professor, obrigado. Imagina. Obrigada, doutor.